Olá! Hoje, na nossa última aula sobre o afresco à Escola de Atenas, nós vamos falar daquelas escolas que surgiram depois da dissolução dos grandes sistemas de Platão e de Aristóteles. O cinismo, as escolas do helenismo e o neoplatonismo. Siga-nos nessa jornada. No ano de 341 a.C., o rei Filipe II da Macedônia convida Aristóteles para voltar ao seu país de origem, a Macedônia, para educar o filho do rei, Alexandre o Grande. Pouco depois, no ano de 338 a.C., Filipe conquistou a Grécia, vencendo definitivamente os atenienses na Batalha de Queroneia. 2 anos depois, Alexandre sucede ao pai em 336 a.C., quando esse é assassinado. Isso dá origem a um período que nós conhecemos como helenismo. Alexandre, que não era grego, havia assumido para si a cultura grega, por influência em grande parte de Aristóteles. E ele reconhecia a superioridade da cultura grega sobre a sua própria cultura. E por isso ele espalha essa cultura por todo o seu império. Grécia em grego é Hellas, e é por isso que esse período é chamado de helenismo. O helenismo representou, em grande medida, o fim da autarqueia, da autonomia política das cidades e estados gregas. Não há mais sentido numa filosofia que se dedica à esfera pública. O cinismo é, na verdade, anterior ao helenismo. Ele teria sido fundado por Antístenes, discípulo de Sócrates. A palavra cínico vem de kynos, que quer dizer pertencente ao cão. Há duas razões pelas quais se atribui esse nome a esse grupo de filósofos. A primeira é porque diz a tradição que Antístenes lecionava no ginásio Quinosargo. Era um ginásio destinado àqueles que não eram atenienses. Mas o motivo mais aceito de tal denominação é que esse era um insulto que lhes era dirigido pelo fato deles rejeitarem de maneira zombeteira os costumes e as tradições locais. Mas os cínicos acolhem esse insulto como um nome que os honra. Diógenes é o mais conhecido dos cínicos. Ele nasceu em Sinope, em 412 a.C. Mudou-se para Atenas quando seu pai foi exilado e morreu em Corinto, em 323 a.C. Uma das passagens mais célebres da vida de Diógenes diz que ele andava com uma lanterna acesa à luz do dia, dizendo: procura um homem, não consigo encontrar. Diógenes estaria se referindo a um homem verdadeiro, a um homem independente. Esse era um valor muito importante para Diógenes, a independência, a autarqueia. Mas a autarqueia não era mais entendida, como em Aristóteles, como uma autarqueia política, mas como uma autarqueia individual. O objetivo da vida era buscar a virtude perfeita, por meio de exercícios e privações, que tornasse o homem ainda mais virtuoso. O ideal da vida cínica era o ideal daquele que vive sem precisar de nada além de si próprio. Veja essa passagem que Diógenes Laércios conta em seu livro A Vida e a Doutrina dos Filósofos Ilustres sobre Diógenes. Ele diz assim: certa vez, Diógenes viu um menino bebendo água com as mãos em concha e jogou fora o copo que tirara da sacola, dizendo: o menino me deu uma lição de simplicidade.
Ele jogou fora também em sua bacia ao ver um menino que quebrara o prato comer lentilhas com a parte côncava de um pedaço de pão. Diógenes raciocinava da seguinte maneira: tudo pertence aos deuses. Os sábios são amigos dos deuses. Os bens dos amigos são comuns. Logo, tudo pertence aos sábios. Em certa ocasião, ele viu uma mulher dirigindo uma súplica aos deuses de uma posição inconveniente. Querendo livrá-la da superstição, segundo relata Zoilos de Perga, Diógenes aproximou-se dela e lhe disse: não pensas, mulher, que o Deus pode estar por trás de ti, pois tudo está cheio de sua presença, e que deves ter vergonha da tua posição? Diógenes acreditava realmente que os seus amigos deveriam lhe manter, não como um favor, mas, como ele dizia, como uma restituição. Certa vez, conta-se que Alexandre o Grande foi até Diógenes e perguntou: peça-me o que eu quiser que eu te darei. E Diógenes teria dito para Alexandre: então, por favor, sai da frente do sol que você está fazendo sombra em mim. Essa ideia de um novo conceito do que é autarquia ligado à virtude de uma pessoa vai operar uma transformação no mundo grego no momento seguinte, que é o momento do helenismo. É por isso que Diógenes é representado separado de todos os outros, isolado. Ao mesmo tempo, isso tem a ver com o isolamento que ele proporcionava por causa da sua agressividade, mas tem a ver também com a ideia de autarquia, entendida aqui como autonomia da própria pessoa. O helenismo representa uma grande mudança com relação à pesquisa acerca da felicidade. A felicidade, para os helenistas, não pode mais ser encontrada na esfera pública. Ela deve ser buscada na esfera privada. A cidade, a polis, o estado, o império são os lugares da traição, da mentira, do roubo, do homicídio. O lugar para ser feliz é na esfera privada. A busca da felicidade vai ser conseguida por aquilo que os helenistas chamam de ataraxia, que pode ser traduzida como tranquilidade da alma. Serenar a alma. A alma é movida por paixões e deve ser serenada. É como se a nossa alma fosse um copo de água cheio até a borda e alguém está colocando o copo em movimento e a água está prestes a transbordar. Se nós formos capazes de serenarmos a alma, atingirmos a tranquilidade da alma, nós seremos felizes. Existem 3 principais escolas no helenismo. O estoicismo, fundado por Zenão Cítio, e que tem como principal nome Sêneca, já em Roma. O ceticismo, fundado por Pyrrhon, e que tem como principal nome um romano chamado Sexto Empírico. E o epicurismo, fundado por Epícoro, e que tem um continuador importante em Roma, que é Lucrécio. Deixa eu falar primeiro sobre o estoicismo. O estoicismo desenvolve uma física e uma lógica muito importante. A física panteísta diz que Deus é essencialmente bom e que há um logos universal que perpassa e irmana todos os seres humanos. Mas eu não quero me concentrar na sua física ou na sua lógica. Por razões de recorte, eu vou me concentrar na análise da ética do estoicismo. É muito interessante o que os estoicos dizem sobre como é possível alcançar a tranquilidade da alma. O conceito central, o mecanismo para se alcançar a tranquilidade da alma,
é aquilo que eles chamam de apatia. Pathos quer dizer paixões, emoções. Eu não sei se você já percebeu que a palavra emoção tem dentro dela a palavra movimento. As emoções são algo que nos movimentam. As paixões são algo que nos jogam de um lado para o outro. E de todas as paixões, a mais poderosa que se exerce sobre nós é o medo que nós temos sobre o destino. Qual é o segredo para alcançar a felicidade? Os estoicos dizem: aceitar o destino. Veja o que Sêneca diz no seu mais importante livro, um conjunto de cartas que ele escreve para um amigo, as cartas a Lucílio. Ele diz na carta 107: o destino guia quem o segue, arrasta quem lhe resiste. Vivamos assim, falemos dessa maneira, que o destino nos encontre sempre prontos, sempre de boa vontade. Uma alma verdadeiramente grande é aquela que se confia ao destino. Mesquinho e degenerado, pelo contrário, é o homem que tenta resistir, que ajuiza mal da ordem do universo e que acha preferível corrigir os deuses do que emendar-se a si próprio. Essa é uma ideia importante no estoicismo. Ela indica que, inevitavelmente, todos nós um dia subiremos o cadafalso da morte. Mas alguns de nós, a maioria provavelmente, subirá protestando, dizendo que não é chegado o momento. O sábio estoico, ao contrário, sobe o cadafalso da morte dizendo: é minha a morte, eu aceito, eu a quero. E quando ele diz eu quero a morte, eu aceito o destino, ele não é mais servo do destino. Se ele quer, ele é livre. Ele age livremente. Ele se torna senhor do destino ao aceitá-lo. Veja uma passagem de uma outra carta de Sêneca a Lucílio, a primeira carta. Procede deste modo, caro Lucílio: reclama o direito de dispores de ti. Concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, te era subtraído, que te fugia das mãos. Convence-te de que as coisas são tal como a descrevo. Uma parte do tempo é-nos tomada, outra parte vai-se sem darmos por isso, outra deixamo-la escapar. Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por negligência. Se bem reparares, durante grande parte da vida agimos mal. Durante a maior parte, não agimos nada. Durante toda a vida, agimos inutilmente. Podes indicar-me alguém que dê o justo valor ao tempo, aproveite bem o seu dia e pense que diariamente morre um pouco? É um erro imaginar que a morte está à nossa frente. Grande parte dela já pertence ao passado. Toda a nossa vida pretérita é já o domínio da morte. Procede, portanto, Lucílio, conforme dizes, preenche todas as tuas horas. Se tomares na mão o dia de hoje, conseguirás depender menos do dia de amanhã. De adiamento em adiamento, a vida vai se passando. Sêneca não é o único filósofo do estoicismo romano. Há algo impressionante nessa escola. É que essa escola teve também um filósofo chamado Epicteto, que escreveu uma obra muito importante chamada Manual, e um outro filósofo chamado Marco Aurélio, que escreveu as famosas Meditações. O que é realmente impressionante é que Epicteto era um escravo romano, Marco Aurélio, um imperador.
Se os estoicos achavam que o destino controla todas as coisas e que existe uma finalidade em todas as coisas inerente ao universo, existe uma escola que pensa exatamente o contrário. Nós somos livres para escolhermos o destino que quisermos. E não existe nenhuma finalidade na natureza. Tudo é matéria. E tudo ocorre, toda matéria se forma ao acaso. Essa escola foi fundada por Epicuro, o epicurismo. Epicuro era um filósofo que buscava a tranquilidade da alma, serená-la, por meio da apenia. Apenia significa cessação da dor. E Epicuro teve um discípulo chamado Diógenes de Anuanda, que achava que o medicamento para produzir a felicidade de Epicuro era tão eficiente que seria injusto que ele fosse restrito aos discípulos de Epicuro. E por isso Diógenes manda escrever o medicamento de Epicuro na porta da entrada da cidade de Anuanda. Esse medicamento é chamado de tetrafármacon. Um fármacon é uma droga. Uma droga pode produzir a cura ou a morte. Você está com dor de cabeça, toma uma aspirina, cura-se. Toma 1 quilo de aspirina, morre de hemorragia. Quando o Epicuro diz que é um fármacon, ele diz que nós precisamos dosar o medicamento. E esse medicamento é composto de 4 partes. A primeira parte é: não há razão para temer a morte. Epicuro diz que quando eu estou vivo, a minha morte não está presente. E quando a minha morte estiver presente, quem estará presente sou eu. Portanto, eu nunca me encontrarei com a minha morte. E é irracional temer algo com que nós nunca nos encontraremos. Epicuro diz que a morte é o nada. E não há sofrimento no nada. O segundo elemento é: não há razão para temer os deuses. Os homens viviam com medo dos deuses, mas Epicuro diz que os deuses, que certamente existem, são tão felizes, tão beatíficos, que eles sequer se lembram da nossa existência. É como você, quando está num bar com seus amigos, ou numa balada, e certamente não se lembra das pessoas que estão passando fome no mundo, ou das pessoas que estão morrendo de infecção em algum lugar. Os deuses são assim, eles não se lembram de nós. Se eles não se lembram de nós, eles não podem ser os responsáveis nem pelo nosso sofrimento, nem pelo mal que nos ocorre, nem pelo bem que nos ocorre. E se eles não são os responsáveis por isso, somente nós podemos ser os responsáveis por isso. O terceiro elemento é possível evitar a dor. E para evitar a dor, Epicuro desenvolveu um mecanismo que é possível que você já tenha usado na sua vida sem saber que estava usando um remédio inventado por Epicuro. Ele chamava de clinamen. O clinamen não é só isso, mas um dos aspectos do clinamen, que quer dizer desvio, é o seguinte. Imagine que você corte o seu dedo de manhã descascando uma laranja. O seu dia é tão atribulado e você não sente dor. O dedo só volta a doer quando você encosta a sua cabeça no travesseiro. Será que o dedo não doeu o dia inteiro mesmo? Ou você foi que não prestou atenção nele? É isso que Epicuro diz. Se nós prestarmos atenção na dor, seja física, seja emocional, dói mesmo. Mas se nós desviarmos a atenção para a memória de um prazer que nós tivemos no passado, nós não sofreremos. Epicuro diz que o objetivo da vida é alcançar o prazer. E aí várias pessoas criticaram o Epicuro, dizendo que ele era um hedonista. Tanto é assim que a palavra epicurista quer dizer pessoa que tem prazeres sofisticados. Isso é o oposto do que Epicuro diz. Veja o que ele diz na chamada Carta a Meneceu. Ele diz assim: quando dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos,
como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam com ele, ou interpretam erroneamente. Mas nos referimos ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Mas há ainda um quarto remédio, que está ligado a esse terceiro. Nós podemos ser felizes se nós aprendermos a administrar os desejos. Dentre os nossos desejos, há alguns que são naturais e necessários, e alguns que são artificiais. Certa vez perguntaram para Epicuro assim: Epicuro, você que é tão sábio, me diga, como é que eu faço para ser rico? Epicuro disse: deseje menos coisas. Quem tem muitos desejos descobre que é difícil satisfazer a todos. Mas se você tem desejos simples, é fácil satisfazê-los. Eu tenho um desejo natural e necessário de me alimentar. Não precisa ser com comidas sofisticadas. Não precisa ser com caviar. Pode ser com pão. E eu tenho necessidade natural de beber água. A água não precisa ser nem Perrier, nem Evian, nem Voss. Pode ser a água do filtro. Quando nós nos restringimos aos desejos que são necessários e naturais, é fácil satisfazer a todos. E qual é o desejo mais importante da vida humana? Epicuro sabia qual era a resposta. Epicuro dizia que havia uma única coisa que tornava a vida em si mesma desejável, e na ausência da qual nenhuma vida fazia sentido. Ele dizia, era a presença de um amigo. Epicuro levou isso tão a sério que ele resolveu, com seus amigos, sair de Atenas, comprar uma fazenda que era autossubsistente. Por quê? Porque isso permitiria que ele ficasse o maior tempo possível na presença dos seus amigos. Eles plantavam junto trigo, amassavam junto pão, assavam juntos, plantavam a vinha, colhiam a uva, preparavam vinho e depois se banqueteavam juntos. A vida não vale a pena se não tivermos à volta de nós os nossos amigos. Nós devemos nos ater ao que é importante. É por isso que na filosofia epicurista, se você nasceu rico, não há problema nenhum nisso. Mas se você não nasceu rico, não vale a pena trabalhar para enriquecer. Porque quando nós fazemos isso, nós nos privamos de passar mais tempo com as pessoas que realmente são importantes para nós. O que é importante na vida, o que produz a felicidade, dentre outras coisas, é a presença do amigo. E quem trabalha muito para ficar rico, fica pouco tempo perto deles. Fica pouco tempo perto das pessoas que te amam. Fazer as escolhas certas é o mecanismo pelo qual nós produzimos a felicidade. Apesar da objeção de Giovanni Reale, esse personagem tem sido identificado com Epicuro pelos intérpretes do afresco. Talvez o seu rosto rechonchudo indique a entrega aos prazeres da mesa, talvez por isso a identificação. A oposição entre estoicos e epicuristas foi vista por muitos gregos como dogmática. E é nesse contexto que surge uma terceira escola, chamada de cética. Seu fundador é Pyrrhon de Elis. Pyrrhon acredita que a realidade é indeterminada, indiscernível, e por causa disso, qualquer juízo que nós emitimos sobre a realidade é apenas uma opinião. Se for assim, o melhor que nós temos a fazer é ficarmos calados, não emitir um juízo sobre a realidade. Veja o que Diógenes Laercius diz sobre Pyrrhon na sua Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres.
Sua vida foi coerente com sua doutrina. O filósofo não saía de seu caminho por coisa alguma e não tomava qualquer precaução. Ao contrário, mostrava-se indiferente em face de todos os perigos que se lhe paravam, fossem eles carros, precipícios ou cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Mas, de acordo com o testemunho de Antígono de Cárisos, eram os amigos, seus acompanhantes habituais, que o salvavam dos perigos. Pyrrhon aplicava o princípio da suspensão do juízo. Suspensão do juízo em grego é epoké. Porém, na vida cotidiana não lhe faltava precaução. O que ele está dizendo é que, uma vez que nós não podemos conhecer de fato a realidade, é melhor nós não julgarmos as coisas, não emitirmos um juízo sobre elas. E esse é o segredo da felicidade também no campo da ética. Quantas vezes você se arrependeu de ter dito algo? Plutarco, que é um eclético, vai lançar mão do estoicismo e às vezes do epicurismo e também do ceticismo. Num dos seus textos, chamado Sobre a Tagarelice, Plutarco diz que é melhor ficar calado do que falar. Porque quando nós calamos, nós somos senhores daquilo que nós pensamos. Mas uma vez que nós dizemos o que nós pensamos, nós somos escravos daquilo que nós dizemos. Ficar calado afasia, não emitir uma opinião doxa, é o segredo da felicidade. Em geral, as filosofias do helenismo negam a ideia platônica da segunda navegação. A ideia da segunda navegação de Platão é que nós não podemos explicar o mundo sensível a partir dele mesmo. Nós precisamos de um modelo, a ideia, que está para além do mundo sensível. A física dos estoicos, dos epicuristas, nega este ponto de vista. Mas o ponto de vista platônico vai renascer no século III da era cristã, em Alexandria. Nós damos a esse grupo de filósofos o nome de neoplatônicos. E além de Filo de Alexandria, o próprio Plutarco, o mais importante deles é Plotino. As escolas do neoplatonismo se desenvolvem sobretudo em Alexandria, que é uma cidade cosmopolita. E por isso os filósofos têm contato com religiões de mistérios, mas também religiões persas, egípcias e talvez até com o cristianismo que estava nascendo. Por isso, a filosofia para esses filósofos é mais do que uma forma de pensamento, é uma religião, que implica também a ideia de salvação. Na sua obra chamada Enéades, Plotino vai retomar o chamado ensino secreto, a doutrina não escrita de Platão, na qual ele ensina que as ideias precisam de um princípio que as unifique, que ele chama de uno. Plotino vai dizer que tudo que existe é uma emanação por sucessiva hipóstases do uno. O uno emana o nous, e o nous emana a alma, e a alma faz então a mediação entre o mundo e o nous e o uno. Por que Plotino é representado aqui isolado? Porque em uma das suas Enéades ele diz que é necessário que o sábio se isole de todo o resto, para que ele possa conhecer o nous e o uno. Nós vimos hoje o restante da escola de Atenas. Vemos a emergência do cinismo, depois das escolas do helenismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, e finalmente o surgimento do neoplatonismo, com Plotino.
Espero que você tenha gostado da nossa jornada pela Escola de Atenas. Mas antes de terminar, tem mais um personagem ou dois dos quais eu gostaria de falar para você. Esse grupo formado por um jovem com uma tabuleta em cima do joelho e um homem de meia idade é chamada de o mestre e o discípulo. Ela representa o ensino dialógico, o procurar junto a verdade. Isso é a base do ensino filosófico na antiguidade grega. E espero que nós tenhamos conseguido fazer isso juntos ao longo dessa série sobre a Escola de Atenas.